Olá, dias de paz, luz e sabedoria para todos nós. Chegamos na nossa aula 49, 49ª aula. Vamos avançando, seguindo aí os passos do nosso querido Sr. Guy Ballard, junto com o amado Mestre Ascensionado Saint Germain. E agora temos novos amigos, né? Novos conhecidos, aí, irmãos de jornada que aparecem nessa experiência que o Sr. Guy Ballard vem vivendo. E algo realmente profundo, né? Como tudo que nós temos passado acompanhando as lições do Sr. Guy Ballard, né? Aquilo que está registrado nesses abençoados livros, e nos dá a chance, a oportunidade de olharmos para isso, refletirmos e decidirmos, obviamente, individualmente, é um particular de cada um de nós, se realmente desejamos, né, refletir, pensar a respeito e principalmente aplicar esses conceitos, esses ensinamentos e conhecimentos tão profundos na nossa vida, né, no nosso mundo pessoal. Então, vamos lá, fazendo a nossa recapitulação, o que vimos na aula anterior, o plano psíquico, ou seja, aquele plano astral que foi mencionado pelo amado Mestre Ascensionado Saint Germain, e os perigos, os riscos que existem na estrutura que nós chamamos de atmosfera da Terra. Não é atmosfera no sentido gasoso, né? Essa estratificação que nós temos aqui, mas sim atmosfera na ideia de energia, a energia que envolve a Terra e que não sai daqui, não é possível, né? Porque a vibração é completamente diferente do restante do universo, então não há essa possibilidade de vazar, vamos dizer assim, né? De extravasar além da esfera da Terra. E infelizmente, também temos que observar isso, não só a humanidade, né? Ou seja, a raça humana sofre com isso, que é exatamente os resultados que nós temos no mundo, fomes, guerras, insanidades, né? De todas as formas aí, pessoas completamente fora da lógica, do equilíbrio, da paz, enfim. Não só a humanidade, mas a natureza, de uma forma geral, também sofre com isso, lamentavelmente, e muito. Por isso que a gente tem o retorno da natureza através de todas as movimentações, rebeliões que se manifestam por meio dos furacões, tufões, terremotos, tsunamis, enfim, o que a gente vê em termos de movimento da energia através da natureza. Os elementos, os elementais sofrem muito com isso. E a gente, na verdade, acaba sendo o start de tudo isso, né? Vamos dizer assim, o propulsor, aqueles que geram toda essa condição e levam isso adiante, envolvendo todos esses seres que também fazem parte do planeta, contando os animais aí que estão presentes na natureza também. Mas, vamos lá, estamos aqui para alcançar essa liberação, mas depende de cada um de nós. Sejamos vamos dizer assim, pelo caminho do amor, ou teremos que aprender forçosamente pela dor, pelo sofrimento. E aí, as lições, os ensinamentos estão aí justamente para nos dar esse norte. O que nós queremos seguir? Qual é o caminho que nós desejamos realmente trilhar na nossa jornada? Então, reflexão pura, né? Vamos lá, então aqui plano psíquico, né, como vimos, é essa esfera, essa estrutura que infelizmente é só o armazenamento de tudo que nós geramos através do que pensamos e sentimos no planeta, o tempo todo. O que nós estamos gerando, o que nós estamos pensando, o que sentimos aqui. Isso é o que fica armazenado no plano psíquico ou mundo astral, como é bem falado, conhecido, né? E até muita gente acredita que mundo astral seja algo positivo, que vamos fazer uma viagem astral, cuidado com isso. Se essa viagem realmente for dentro dessa esfera, né, chamada de zona astral, é algo bem complicado, tem só aparências lá, não existe nada de verdadeiro, de real. E isso cria, obviamente, aí um hipnotismo, né? Então, escuridão
está por trás de tudo isso, né? A força sinistra, que é essa força que vem através do que nós criamos pelo pensar e sentir, está aí o tempo todo alimentando esse poder, então nós ficamos hipnotizados, né, por essas coisas. E também aparece aí os tais fenômenos psíquicos. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Nós somos atraídos, ficamos encantados por esses tais fenômenos. Então o mestre diz, olha, fenômeno, realmente mestres elevados, mestres libertos não ficam produzindo fenômenos. Somente há algum tipo de movimento da energia, utilização da energia com um propósito muito elevado. Nada de exibicionismo. Em hipótese alguma, isso acontece, né? E é o que a gente está vendo. Então, o mestre também diz que não há absolutamente nada de luz nessa zona, nessa região, né? Que não há nada da consciência crística aí. E é importante a gente salientar isso. Então, consequentemente, não existe a verdade presente nessa esfera energética. E os mestres, eles estão aqui exatamente para nos auxiliar, para nos ajudar nessa questão de enxergar, de entender que o que nós estamos vivendo aqui é uma tremenda ilusão. Então nós precisamos urgentemente nos libertar de tudo isso. E nos libertamos do que exatamente? Das dores, dos sofrimentos, das angústias, do egoísmo, né, dos apegos, né, das brigas, tensões, distensões, dos desejos, de toda essa condição que vem através dos sentidos. Então isso é um esforço, porque nós acumulamos muito ao longo do tempo, mas nós temos, graças a Deus e graças a esses grandes ensinamentos que sempre estiveram aí, né, agora de uma maneira muito mais ampla, muito mais aberta, nós temos a oportunidade de nos purificarmos e voltarmos novamente e definitivamente nossa atenção para aquilo que é a consciência divina. Bom, então, aí o mestre passou essas orientações. Aí eles foram descansar, né? Que o Sr. Reborn passou isso para eles e tal. Eles foram descansar no dia seguinte, né? Eles foram para o café da manhã e tinha mais um dia, né? Ou seja, 2 dias depois eles seguiriam viagem lá para Mina, né? A Mina que o mestre Saint Germain falou que era para o Sr. Guy Ballard ficar bem atento, né? Porque estaria ocorrendo lá um movimento diferente, cosmicamente falando, uma energia estaria ocorrendo. Ele não explicou detalhes, mas era para o Sr. Guy Ballard ficar atento que isso ia ter um alinhamento ali com o momento que eles iriam viver. E a gente vai acompanhar para ver o que acontece. Então aí na hora do café da manhã, o Sr. Reborn, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, né? Puxa, que alegria, né? Aqui em família, né? Em família. E olha que o Sr. Guy Ballard, né? Certamente aí o Sr. Gaylord, todos ali presentes, não eram parentes, né? Vamos dizer assim, os consanguíneos, mas eram irmãos em consciência, irmãos através dessa consciência crística. E olha que sensação maravilhosa, né? Acho que todos nós, de alguma forma, já vivemos algo semelhante, né? Às vezes não ter uma ligação assim, necessariamente familiar, consanguínea, mas ter uma proximidade, um carinho, um amor tão forte ali, tão presente, tão verdadeiro, né? Com pessoas. Enfim, e aí, no café da manhã, o Sr. Reborn avisa, né, sobre uma mensagem do mestre Saint Germain que chegou para ele. Falou, olha, o mestre disse que hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente tem que se encontrar lá no quarto da torre. Falou, uau, pronto. Aí já foi aquela expectativa, todo mundo ficou feliz e o mestre queria conversar com eles. Então, ótimo, né? Maravilhoso. Certamente ficaríamos na mesma expectativa e com a mesma sensação. E aí, então, quando chegou a hora, eles se encaminharam para lá, sempre pontualmente. Vamos sempre frisar isso para a mente, né? Tudo que os mestres fazem é muito preciso, muito pontual. Não tem antecipação, nem tampouco atraso. É tudo dentro daquilo que foi programado. É a palavra dita, é aquilo que foi acertado, combinado. A gente normalmente tem uma certa dificuldade com isso, né? Ou pelo menos a grande maioria. E aí chegaram, aguardaram antes de entrar no quarto da torre. O Sr. Reborn já tinha essa orientação, né? Aguardaram ali, ficaram um pouco como que em agitação, em silêncio, e de repente a porta se abre. Quando a porta se abriu, o Sr. Guy Ballard, né, fazendo o relato, ele diz, olha, tinha um tapete azul maravilhoso no centro desse quarto, e
com um símbolo, né, um símbolo sagrado da vida. É um símbolo secreto e sagrado da vida. Ele não descreve esse símbolo, mas isso existe com toda certeza nos registros de outras, das escolas de mistério que a gente fala, né? Enfim, mas não foi colocado aqui porque não é algo pertinente para esse estudo, para esse momento que nós estamos vivendo. Certamente aqueles que tiverem contato de outra maneira com essas grandes lições vão, com certeza, um dia, todos nós, creio, né, teremos a oportunidade de conhecer tudo isso. Muito bem, e aí Saint-Germain também produziu nesse momento, ali de acordo com o Sr. Guy Ballard, produziu uma chama no centro do tapete, que é uma chama consumidora e doadora de vida, que é a chamada chama sagrada. Então estava ali, essa cena que encantou a todos, né? O Sr. Guy Ballard registrou isso no livro. E diz que tudo muito belo, tudo muito bem decorado, assim, uma riqueza nos detalhes, e o Sr. Guy Ballard dá até alguns detalhes aí, a gente não vai entrar no mérito aqui. Então, o Sr. Reborn, nesse momento, eles entram para o quarto e falam, olha, vamos sentar um pouquinho, vamos meditar e aguardar a chegada do mestre. E ali entraram numa meditação, ficaram em silêncio, e de repente eles ouvem o mestre os saudando. E aí foi a alegria, aquela satisfação, né? Abriram os olhos e está ali o mestre diante deles, e o Sr. Guy Ballard faz o seguinte registro, olha que interessante. Mestre Saint-Germain, 1,85 m de altura, esbelto, verdadeiramente real, né? A presença da realeza. Seu cabelo era castanho escuro, ondulado e abundante. Sua face retratava uma beleza, majestade e poder que não podem ser descritas com palavras. Um rosto que revelava a juventude eterna, com olhos do mais profundo violeta imaginável, através dos quais se derrama sobre o mundo a sabedoria das eras, expressando o amor e a mestria que eram dele. Dá para imaginar, dá para criar, tentar ilustrar a imagem desse bendito mestre, e eles realmente se apresentam assim, eles têm essa luz, essa aparência jovial, todos eles parece que têm entre 25 e 30 anos, sempre com essa aparência, é o que dizem os registros, e sempre muito belos, muito luminosos, né, expressivos nos olhos, trazendo muito amor. Deve ser uma presença assim, né? Pensar estar na presença de um ser desse é algo que a gente tem que forçar um pouco para imaginar, porque deve ser algo, como disse o Sr. Guy Ballard aqui, que transcende, dificulta encontrar palavras. E aí o mestre dá a sua bênção. O mestre, ele se aproxima, né? Coloca o polegar na mão direita sobre a testa de Nada, né? Então da filha. Então ele coloca o polegar e os dedos, né? Desta forma. E aí abençoa a cada um deles desta maneira. Então, essa é uma forma de trazer para as pessoas tranquilidade, para passarem a radiação do mestre, né? É uma maneira que os mestres têm de fazer essa bênção. O mestre Saint-Germain, particularmente, age dessa forma, é bem interessante. E aí, mestre Saint-Germain diz o seguinte a eles: meus amados, esta noite vim para explicar-lhes certas leis que os capacitará a manifestar o domínio sobre as limitações humanas. Legal, hein? Uma vez que conheçam e entendam plenamente o princípio de vida dentro de seu corpo humano. Então vocês conhecerão e sentirão que ela é, na verdade, onisciente e todo-poderosa, né? Então, essa força, esse poder que vem através das leis, né? Quando realmente compreenderem isto, vocês verão que não só é natural e possível, mas eventualmente será obrigatório que vocês transcendam toda atividade externa, suas leis e suas limitações.
Então, a partir do momento que a gente entra em contato, consegue compreender como é esse mecanismo interno de funcionamento, né? Ou seja, essa direção, né, através das leis de Deus, tudo se transforma na nossa vida. E aí o mestre continua, né, trazendo a sua explanação, seu ensinamento, e ele fala sobre a causa das limitações. Ele diz assim: elas vêm à existência através da ignorância, ou seja, essas limitações, isso que a gente vai criando ao longo do tempo, e se expressam na atividade externa, naquilo que é a nossa vida, porque se permite ao intelecto atuar sem ser iluminado pela luz interna do coração. Então a gente simplesmente vai agindo pela personalidade, com a personalidade, sem dar a devida atenção e permitir que a consciência realmente, né, a consciência divina atue. É essa luz interna do coração que o mestre se refere. Então, isso só causa limitações, é a ignorância, né, prevalecendo. E ele continua: é o homem, e somente o homem, né, ou seja, em termos de humanidade, quem impõe a discórdia e a limitação sobre a atividade externa. Não há outra causa, somos nós que geramos tudo que existe na nossa vida. Pois um Criador onisciente, todo perfeito, todo poderoso e supremo, não cria, nem pode criar uma limitação, uma carência ou uma discórdia. Então Deus, ou seja, a consciência divina, ela não cria absolutamente nenhum tipo de escuridão, de ignorância e nada de limitação, muito pelo contrário. Então, somos feitos à imagem de Deus, né? E não é o corpo físico nesse sentido, e aí é onde o mestre entra. O conceito de que é possível que o oniperfeito possa criar a imperfeição ou algo que não seja igual a si é absurdo, perverso e completamente falso. Não há possibilidade de Deus criar nada que não seja perfeição. Então, vamos considerar uma coisa interessante, né, para o nosso mundo ocidental, inclusive. Quando a gente vai lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, a gente vê Deus mandando matar um monte de gente, né? Manda matar os amalequitas, não sei o quê, e o povo. Gente, isso é consciência externa, isso nada mais é do que a nossa expressão da personalidade, né, como se fosse Deus falando para ir lá e destruir e ter a vitória. Não, isso não existe. Deus jamais faria uma coisa dessa. Deus nem concebe isso, né? Ou seja, essa consciência suprema não concebe isso. Mas é algo para se estudar, se pesquisar e analisar para ver o que o mestre está falando aqui. Mas ele está dizendo que é completamente falso essa ideia de que Deus possa criar algum tipo de malefício, de distorção, né, e que a sua justiça esteja atrelada a algo nesse sentido. Somos nós que criamos, somos nós que movimentamos tudo e temos o retorno de acordo com o que a gente fez. Só isso. O Supremo Criador dá ao indivíduo que tem livre-arbítrio o uso dos atributos do Criador. É por isso que nós somos feitos à imagem de Deus. Nós temos esse poder para criar o que a gente quiser, com os quais pode manipular a manifestação em seu ponto específico no universo. Ou seja, onde nós estivermos, nós somos seres criadores e a gente tem esse poder de criar qualquer coisa. Ao indivíduo é concedida a capacidade de formar conclusões. Olha aí a nossa capacidade de pensar, usando unicamente o intelecto, que é o resultado de informações fragmentadas. Então, a nossa capacidade, através do intelecto, ela gera essas coisas, né? Nós temos essa liberdade, mas o que nós estamos utilizando? Com a luz da consciência ou somente com a percepção, a sensação que vem da personalidade? E aí, as informações elas nunca vão ser precisas, vão ser sempre distorcidas. É o resultado de utilizar unicamente uma parte dos poderes criativos com que o indivíduo foi dotado. Então, é a parcialidade, nós não estamos utilizando aquilo que é o nosso dom verdadeiro que vem dessa consciência plena, que nós estamos tentando acessar, tentando manifestar e depende de quem? Depende de nós, sempre, não existe outra possibilidade. E aí o livre-arbítrio é essa condição que está à nossa disposição. E ele diz, conclusões derivadas de informação parcial
tem necessariamente que produzir resultados insatisfatórios. Então, aquilo que a gente não tem a informação precisa, como falar assim, aqui estão os grandes ensinamentos, eles sempre estiveram aí, como nós já dissemos, já vimos várias vezes, mas hoje de forma muito mais acessível. Antes tinha que ter um esforço muito maior para chegar a esses ensinamentos. Hoje não mais. Estamos numa nova era, num novo período e temos que acelerar o nosso processo de libertação. Então ele diz, se a gente utiliza parcialmente, que é o que lamentavelmente nós vamos encontrar muito nos dogmas, aí é onde a gente percebe por que as pessoas estão muitas vezes dentro de uma religião, né, ou propriamente ali no dogma e não conseguem encontrar felicidade, não conseguem encontrar plenitude. Por quê? Porque é algo parcial, não é a realidade plena. O indivíduo tem que ter livre-arbítrio, do contrário não poderia ser um criador. Então, o livre-arbítrio é o nosso direito pleno de nascença, de origem, né? Vamos dizer dessa forma. E isso é o que nos caracteriza como seres oriundos de Deus, né? Fomos emanados de Deus, dessa consciência plena. Se ele escolhe fazer experiências com o raio, em vez de com a roda completa, ele está dando o exemplo aqui da roda da bicicleta, né? Falou assim, olha, se você escolhe fazer as experiências com o raio, né? Um único raio ali, em vez de com a roda completa, não há que dizer-lhe quanto ao seu desejo de experimentar tais resultados. E é o que a gente faz. A gente pega a informação parcial, cria ali uma doutrina em cima dela, uma ideia, e pronto, aí a gente tem um resultado parcial, a gente não tem a perfeição se manifestando. Nós temos que usar a totalidade daquilo que é a sabedoria de Deus, as leis de Deus. E aí é o esforço que cada um tem que fazer, não tem jeito. E colocar em prática, né, nesse sentido. Então o conhecimento da presença divina é extremamente importante. E aí o mestre diz, sua esfera de manifestação não pode estar completa, nem estará até que reconheça a sua amada, magna presença, eu sou, a divindade dentro de nós. Enquanto não houver esse reconhecimento, não vai haver essa manifestação. Porque ela é a única fonte que conhece tudo o que se requer para construir qualquer padrão de manifestação que produz perfeição para o indivíduo. Não há outro lugar, não há outra fonte, não há outro meio e recurso para a gente conseguir manifestar, acessar essa perfeição, que é a divindade, e conseguir levar isso através da nossa vida, daquilo que a gente está realizando. Então, existem os modelos de perfeição, né? As formas de perfeição. E aí o mestre diz assim, todos os modelos de perfeição estão armazenados dentro da onisciente, insondável e deslumbrantemente da amada magna presença eu sou. Então, dentro dessa divindade, todos os modelos de perfeição são puros, são perfeitos, né? São ali intactos. E é ali, somente ali onde existe isso. Não há outro lugar, não há outra forma de se encontrar isso. E nunca podem manifestar-se no mundo físico, esses modelos da humanidade, até que a atividade externa da mente, que é a nossa personalidade, que é a consciência intelectual, seja iluminada pelo raio da luz dourada dentro do coração. Então, enquanto essa personalidade ela realmente não for transformada, ela não for tomada por essa consciência, esse raio dourado que ele fala que vem do coração, que é essa luz de esplendor, então a gente não vai conseguir manifestar esses modelos, né, esses modelos perfeitos. Esse raio vem sempre e unicamente do corpo eletrônico do indivíduo, que é a mágica presença eu sou. Ou seja, o corpo eletrônico é esse corpo incorruptível, que a gente até vê sendo mencionado na Bíblia. Esse é o corpo incorruptível, esse é o corpo de perfeição. Nele não cabe mácula nenhuma, não há possibilidade de entrar qualquer réstia de pecado, de sofrimento, enfim, de qualquer tipo de escuridão, nada, absolutamente nada. Então a magna presença, ele diz assim, a presença do magno eu sou habita dentro do corpo eletrônico. Essa consciência está ali, nesse corpo eletrônico, nesse corpo puro, de todo indivíduo. Todos nós temos esse corpo. Repousando, olha que interessante isso, repousando a uma altura mesmo,
de 4 a 15 metros ou mais acima do corpo físico. Então nós estamos conectados a esse corpo eletrônico, que vai de 4 a 15 metros ou mais, tá, acima do nosso corpo físico. É como se tivesse um balãozinho mesmo nos seguindo. E essa é a ideia do cordão de prata, que tanto se fala em algumas tradições. O próprio Espiritismo, né, trouxe isso para o Ocidente, mencionando, olha, os videntes lá, os clarividentes, falam, poxa vida, tem um cordão de prata que sai da cabeça. Para onde vai esse cordão de prata? Para esse corpo eletrônico. Essa é a nossa presença, esse é o nosso corpo puro, verdadeiro, que um dia nós vamos ser absorvidos. Nós, eu digo, personalidade, essa estrutura que está se manifestando aqui, ela vai ser absorvida, né, para esse corpo eletrônico. E é onde nós deveremos estar voltados em relação à nossa atenção. Então, e se ocupa unicamente de criar, expandir e verter eternamente a perfeição. É o que esse corpo faz. Ele só se ocupa exatamente disso, de verter perfeição eternamente. Vive em seu próprio âmbito, não há correlação, coligação com o que nós vivemos aqui. Não existe isso. Ele só emana energia para que haja essa manifestação que é o que nós temos através da mente, emoções, o corpo físico. Então essa consciência, ela não se corrompe com isso que está aqui, em hipótese alguma, fazendo trabalhos criativos nos níveis cósmicos. Então a nossa consciência cósmica, a nossa consciência individual, ela continua atuando, ela permanece ligada a esse corpo, né, que é o universo, que é a totalidade da consciência cósmica. Mas, enquanto individualidade, né, nós viemos para essa experiência na Terra e nós temos o direito de escolher, de nos voltarmos para essa consciência individual que está ligada a toda a consciência cósmica ou simplesmente nos mantermos aqui presos a essa ilusão toda. Perdão. É um estudo muito profundo isso que nós estamos colocando aqui. O mestre está pontuando, trazendo aqui, sabe, essas informações, mas isso vai muito além. Em outros estudos a gente vai, com toda certeza, detalhando mais ainda, porque é algo muito amplo, algo muito rico e que, para a consciência externa, né, para essa personalidade, às vezes é algo até muito confuso. Mas vamos avançando, vamos lá que pouco a pouco nós vamos recordando a nossa verdadeira natureza. Então, a personalidade tem as imperfeições aí. E aí o mestre diz, somente na atividade externa da personalidade humana, que não é mais que um fragmento, uma pequena porção, é isso que está aqui, uma pequena porção, da individualidade de cada um, pode ser gerada e experimentada a imperfeição. Somente aqui, dentro disso que a gente vive. Fora, não há possibilidade. É aqui onde a gente gera todos os problemas. É através do mental superior que a inteligência discernidora e seletiva atua. Então essa consciência maior está lá. Está lá, nesse corpo superior, nessa mente superior. Neste corpo, a inteligência individualizada pode examinar a discórdia da criação humana e observar as condições que rodeiam a personalidade e pelas quais a personalidade está passando. Então é como se estivesse observando, sim, está aqui, vendo tudo aquilo que a gente está fazendo, mas não aceita em sua consciência o mundo. Então, quando nós falamos sobre essa condição, né, da presença divina coligada, ligada, né, ali, atrelada ao nosso mundo, não há nessa conexão a possibilidade de a gente enviar qualquer tipo de imperfeição para lá. Não existe isso, porque as vibrações são completamente diferentes. Mas aqui o mestre está dizendo, a consciência divina, ela simplesmente sustenta a nossa vida aqui, mas não se corrompe, não se macula com essa condição que nós vivemos, mas percebe tudo o que está acontecendo, né? E aí ele continua, vê o que se requer para produzir a perfeição na experiência física e pode ir até o interior do corpo eletrônico. A amada Magna presença, eu sou do indivíduo,
e extrair dali aquilo que produz perfeição na atividade externa. Então, nós temos essa capacidade, nós temos essa potencialidade, essa possibilidade. Mas somente e tão somente através do nosso desejo, livre-arbítrio que o mestre colocou, é que nós vamos sim conseguir alcançar essa realização. Porque essa consciência está acima de nós, é ela que nos alimenta aqui. Mas a gente está vivendo nessa matrix, nessa ideia de que tudo aqui é real, de que a gente está realmente tendo que, sabe, juntar dinheiro, que a gente precisa ter uma série de coisas, né? Ok, para nós isso é muito real e a gente tem que batalhar por isso, tem que enfrentar essas coisas, a relação de família, de sociedade e mais o que tiver dentro da nossa esfera de mundo, trabalho e tudo mais. Só que isso é muito ilusório e muito provisório. E a gente acaba deixando que a nossa energia seja consumida por tudo isso, sendo que, na verdade, nós podemos nos voltar, sim, definitivamente, e cada vez mais, né, eu diria assim, até chegar no ponto que seja efetivo, definitivo, a gente pode se ir voltando e se aferrar, se atrelar a essa consciência divina, que é o que alguns já conseguiram alcançar. Nós vimos lá a passagem, né, no livro anterior, de 50 anos, né, 50 anos ali de David Lloyd, né, do mestre David Lloyd, hoje mestre David Lloyd, que perseguiu, buscou de todas as formas, com todas as forças e recursos que ele tinha, aquilo que foi uma mensagem passada para ele. Olha, vai ter um cálice de cristal lá numa montanha nos Estados Unidos. Mas como, aonde, gente? Tenta imaginar um negócio desse. Esse homem, através da sua intuição, ele se voltou realmente, ele vinha com esse propósito de, não, eu vou encontrar a libertação. E encontrou. Através do Sr. Guy Ballard, né, foi um instrumento, que o Sr. Guy Ballard não sabia nem o que fazer, mas foi um instrumento usado pela presença divina. Lembra que em todos os momentos o Sr. Guy Ballard se colocou diante da presença e falou, olha, pode se manifestar, pode realmente fazer a coisa acontecer. E tudo tem sido exatamente assim, porque esse é o treino, essa é a disposição. E o Sr. Guy Ballard foi, né, um discípulo exemplar durante todo o tempo, conhecido como Deus, Deus da obediência, né? Por quê? Porque ele realmente foi ali muito reto, muito correto, muito justo em relação àquilo que ele precisava cumprir, e cumpriu com mestria, cumpriu realmente ali, né, com vontade. Então, é isso que nós podemos realizar aqui, mas o quanto ou quão dispostos nós estamos para pegar esses ensinamentos e colocar em prática e falar, ok, é isso que eu quero para a minha vida. Por quê? Nós estamos presos a tantas condições nesse mundo que quando a gente olha para o lado, a gente fala, meu Deus, como enfrentar tal problema? E na verdade esse problema é só uma ilusão, é algo que vai passar, que simplesmente daqui a pouco vai virar, sabe, poeira, né? Se não fumaça, e a gente tem uma outra consciência a partir daí, que é exatamente discernindo por essa consciência superior. Então, depende do nosso esforço, depende da nossa intenção, desejo, como disse o Mestre Jesus. Homens de pouca fé. Por quê? Porque não acreditam, não fazem o devido esforço, não se entregam efetivamente, como diz a própria Bíblia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, depende do que nós estamos buscando. E aí é uma escolha, como sempre dissemos, muito individual, e é isso que os mestres dizem. Faça a sua escolha. Então, mais um grande, vamos dizer assim, um conteúdo aí bastante rico para a gente refletir, pensar, né, para quem desejar, obviamente, e vamos seguindo adiante. Então, hoje paramos por aqui na nossa aula, né, para não se tornar tão exaustivo, porque realmente é um conteúdo que mexe bastante aí para a gente estudar, refletir. Aqueles que são mais ousados vão pesquisar, vão ir mais além, e espero que realmente seja muito útil, que tudo isso esteja sendo e venha a ser muito útil ao longo da caminhada da trajetória. Essa é a proposta, esse é o desejo, para que nós cresçamos e nos libertemos através desses grandes ensinamentos. Gratidão pela oportunidade, fiquem em paz, dias de luz, sabedoria para todos nós. Bênçãos!